tanto suspense para João 3,16? João 3,16 eu aprendi, irmão Arnaldo, e assim eu creio, de maneira talvez frã, da mesma forma que eu cria quando eu me converti há 28 anos atrás. Preste bem atenção, porque se você perder o fio da meada dessa reflexão, você vai sair daqui hoje dizendo besteira. Então eu queria que você, se você não está afim, não tem problema. E sim, deixa eu lhe dar uma dica, faça como eu fiz ontem. Ontem eu estava meio cansado, uma programação estava bem longa, e aí o que foi que eu fiz? Meu telefone desligado, eu tirei do bolso, eu fiz isso, não vou negar, eu estou confessando esse pecado. Tirei o celular do bolso e fiz: alô? Um momento, eu vou sair para atender. Botei o telefone aqui e saí. Gente, o telefone estava desligado. Uma forma elegante, né, de você sair e as pessoas olharem e dizer assim: olha, foi atender o telefone, né? Aí veja, eu liguei o telefone. Quando eu liguei o telefone, Maria José ligou para mim. Mas é só para lhe dizer que você não precisa ficar. Aqui tem pessoas de outras igrejas batistas. Queria muito que você prestasse atenção ao que eu vou tentar trazer ao seu coração. Eu creio que João 3,16 é o coração da Bíblia, falando de forma muito daquela fé inicial mesmo. E por quê? Por esse motivo. Por exemplo, você pode recitar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Maravilha. Aqui tem duas coisas que eu quero destacar. A primeira é essa frase inicial que é maravilhosa: Deus amou o mundo. Então veja que coisa boa. Deus, além de ser criador, porque o que é que diz Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus. E o que é que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? Você pode colar aí. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então esse Deus é criador de todas as coisas, criou você. Claro, há quem acredite que você é resultado de uma explosão, de uma ameba que se desenvolveu. Amém, é uma linha. É uma linha. Mas eu acho até mais bonito, mais poético ser resultado da criação de uma mente inteligente chamada Deus, do que ser resultado de uma ameba que desenvolveu. Alguns, é verdade, estão ainda no estágio da ameba. Não, tem adolescente que não deixou de ser ameba. Tem gente com cabelo branco que ainda é uma ameba velha, mas é uma ameba. Tem gente que a atitude de ameba, com todo respeito às amebas, para eu não ser processado, está sendo transmitido pela Associação das Amebas do Brasil, porque agora no politicamente correto, você fala de um grupo, o grupo se manifesta contra um problema. Então atenção, presidente da Associação das Amebas do Brasil, é com todo respeito às amebas. Deus é criador, mas além de Deus ser criador, Deus é um Deus que ama. Deus ama a sua criação. Uma linha diz que Deus criou, mas largou aí como quem cria batata. Uma outra linha, a qual eu me encaixo, crê que Deus, além de criar, Jaira, cuida. Porque quem ama, cuida. Já diria o hino evangélico: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se eu, que sou um reles pecador, quando amo, sei cuidar, imagine Deus. Então a primeira afirmação é maravilhosa, e eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado assim: olha, Deus ama você. Não, olhe para a pessoa, não diga assim para o telhado: Deus ama você, telha de eternite e não tem sentimento. Então, Deus ama você. Amém? Agora diga a frase mais difícil: apesar de você. Então, não, é porque nessa noite pode ter umas pessoas tão boas que não preste. Porque tem gente que se acha tão boa, que acha que Deus tem que fazer o favor de cuidar dela, porque ela é uma pessoa muito boa. Então quando você diz assim: Deus ama você, aí a pessoa diz: obrigado, mas eu já sei, porque como Deus pode não me amar? Exatamente por isso, porque você é arrogante. Então Deus é amor.
E Deus ama a todos e a todas, em todos os lugares da terra. Amém? Mas a outra frase que está aí começou a me incomodar, porque parece óbvio, e era muito óbvio para mim quando eu me converti há 28 anos atrás. Porque na sequência diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E perecer, na concepção mais simples, seria não vá para o inferno. É um casal de adolescente ali tão apaixonado que eles não passam a dizer besteira no ouvido um do outro. Deixa eu terminar o culto, filho. Tá certo? Em nome de Jesus. Pode ser? Thank you very much. I get it. Ok? Stop. Thank you. Meu inglês está cada vez melhor. Não sei nada que eu disse, mas tudo bem. Essa frase que está aí, Zé Carlos, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Ora, é óbvio para a gente. O que é óbvio? Todo aquele que crê em quem? Em Deus. Não, todo aquele que crê em Jesus. E aqui já começa um problema. Primeiro problema: todo aquele que nele crê. Como é que se crê em Jesus? E essa resposta que parece muito fácil, eu vou lhe mostrar que não é tão fácil. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que acham que se você crê em Jesus, você não pode comer galinha cabidela. Você não pode fazer transfusão de sangue. Certo ou errado? Não estou dizendo se, não estou julgando, mas não é verdade? Não tem um grupo assim? Tem outro grupo que diz assim: você crê em Jesus, mas se você crê em Jesus e não guarda o sábado, não adiantou nada. Você vai para o inferno. Tem outro grupo que diz assim: ah, você crê em Jesus e toma cerveja. Aí o outro grupo diz assim: não, se você crê em Jesus, você não pode ter vaidade. Você não pode pintar o cabelo, você não pode pintar as unhas, você não pode depilar as pernas, você não pode ouvir música do mundo. E aí é um problema, porque a pessoa fica tentando ouvir música do outro planeta e não capta. Porque só tem música no mundo e do mundo. Ou vocês acham que essas músicas evangélicas que tocam por aí não são músicas do mundo? Então, como é que se crê em Deus? É muito complicado, porque dependendo da casa que você frequentar, você vai ouvir uma versão diferente. E aí começa exatamente a problematização. Porque Deus amou o mundo, então Deus ama toda a humanidade. Amém, gente? Porém, Ele amou e Ele, por amar, deu um presente, cara. Esse presente é o Filho dele, para que todo que nele crê não pereça. Então quem crê em Jesus não vai para o inferno, mas vai ter a vida eterna, tá? Aí eu digo: eu creio em Jesus. E o povo em Maceió diz assim: pastor Wellington, aquele não é crente não, rapaz. E a igreja do Pinheiro? E aquela igreja de crente? Aí vem outra religião e diz assim: Jesus não, Jesus foi um grande homem, mas para salvação mesmo você tem que crer em Maomé. Aí o outro diz bem assim: olha, nem Maomé, nem esse tal de Jesus, ele ainda vai vir, que são os judeus. Aí vem os budistas com a novela Joia Rara, e diz: não, a gente não precisa crer num Deus fora de si, nós temos o Buda em nós, porque o Buda é o iluminado, é Deus dentro de cada um de nós. Aí vem o hinduísmo e diz assim: tá, tudo bem, crê do jeito que quiser, mas se não tomar um banho nesse rio limpinho, que é o rio Ganges, pense num rio limpo. Queridos, o povo faz excremento no rio, escova os dentes, joga os mortos, toma banho, dá banho nos cavalos, nos elefantes, mas eles acreditam que os deuses da Índia purificam aquela água. Então não adianta você crer em Jesus, não tomar cerveja, não raspar as pernas, ler a Bíblia. Se você não tomar banho no rio Ganges,
você vai para o inferno. Por isso que muita gente acaba dando um curto-circuito, dizendo, não vou mais crer em nada. Porque você está todo feliz, achando que está crendo direitinho, aí aparece alguém para dizer bem assim, não, a sua crença está errada. Não era para crer assim. Mas eu dediquei minha vida todinha, porque quis. Então eu quero mostrar um vídeo para vocês do Porta dos Fundos. Preste atenção nessa cena em que uma cidadã morre e vai para o céu. E ao chegar no céu, olha o Deus que ela encontra. Apague, por favor, Serginho. Muito obrigado. Solta o vídeo. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo papo de Gandhi. Porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? Acenda aqui. Deus. É chocante. É tão chocante que quando eu disse para o André que queria passar um vídeo e disse qual era, ele olhou para mim e disse assim, tem certeza, pastor? Eu disse, tenho, por conta e risco de ser demitido. Porque o que o Porta dos Fundos fez foi questionar uma coisa que às vezes a gente vai engolindo sem parar para pensar. Você percebeu uma frase dessa menina? Como é que as pessoas iam saber que era o Deus da Polinésia que era o caminho da salvação? E ele disse, não ia saber. Isso é um problema de vocês. Como você não seguiu todos os ritos do Deus da Polinésia, então você vai arder no infinito. Uma piadinha. Uma forma jocosa de brincar com o quê? Maldade deles? Não. De brincar com esse mercado que está aí. De cada um
que abra a sua igreja e diga para as pessoas que o caminho a partir de agora é esse e não aquele. Não, não é mais aquele, nem esse, é aquele. Não é nem esse, nem aquele, nem aquele, é aquele. Não, espera aí, qual é o caminho? Como é que a gente fica nessa bagunça teológica e religiosa? Porque as pessoas têm boa vontade e as pessoas querem saber o caminho. É tanto que multidões são levadas de um lado para o outro, como cabritinhos mansos. Muita gente aqui não lembra mais disso, mas o reverendo Jim Jones, que Chico Anísio imortalizou, lembram do Chico Anísio brincando de pastor norte-americano? Vocês sabem a história daquele pastor? Alguém sabe? Ele foi investigado pelo FBI e se descobriu que ele tinha um esquema de desvio de dinheiro e de corrupção e de abuso sexual e de um monte de outras coisas. Sabe o que foi que ele disse para o povo dele? Isso é coisa do diabo, que está perseguindo a palavra de Deus. Então Deus me revelou que nós devemos ir para outro lugar que não seja os Estados Unidos. E salvo engano eles foram para o Havaí, para uma ilha, uma isolada, e abriu lá uma congregação. E quando o FBI montou o esquema para prendê-lo, sabe o que foi que ele fez? Vocês sabem, vocês lembram? Ele disse: Deus me revelou que hoje será o arrebatamento da igreja, e quem não tiver coragem vai arder no fogo do inferno. E mandou distribuir veneno. E vocês sabem quantas pessoas tomaram veneno naquele dia? 5.000 pessoas. Os pais deram aos filhos, depois deram às mulheres, depois tomaram. Só tem um detalhe: Jim Jones só tomou o veneno quando ele estava tentando fugir e a polícia chegou. Se vendo encurralado, ele então tomou o veneno. Louco eu de trazer um vídeo do Porta dos Fundos que faz uma provocação com a figura. Como é que se bota uma figura de Deus naqueles trajes? Não são os meninos humoristas do Porta dos Fundos que são irreverentes com a figura de Deus. Irreverentes com a figura de Deus, Marta, são todos e todas que de loucos não tem nada, de bobos não tem nada, mas que em nome de Deus engravidam pessoas, em nome de Deus extorquem as pessoas, em nome de Deus enche as pessoas de culpa. Comecei o culto de hoje dizendo: um jovem casal veio para uma formatura aqui esses dias, gostou do culto da formatura, disse assim: pastor, ele pode frequentar a igreja? Eu disse: claro. Começaram a frequentar. De repente eles sumiram. E quarta-feira, Rosa, ela me apareceu com ele. Ela estava visivelmente transtornada, abatida, abalada. Queria muito me ouvir. Eu disse: o que foi que houve? Pastor, eu estou com medo. De quê, minha filha? É que uma amiga minha disse assim: tá, eu sei que você está indo para a igreja do Pinheiro, eu não tenho nada contra, mas eu queria que você conhecesse a minha igreja também, para você avaliar entre a igreja do Pinheiro e a minha igreja. Eu queria que você fosse lá. Você pode ir? E ela, por educação, disse: eu vou. E ela foi. Quando ela entrou no culto, o pastor olhou e disse assim: Deus está me revelando que tem muita macumba, eu estou vendo 2 coisas atrás de você, 2 espíritos, e você vai ter que vir aqui 7 quartas-feiras para eu orar 7 quartas-feiras para eu quebrar essa corrente na sua vida. E se você quebrar uma quarta-feira, Deus vai pesar a mão e os demônios vão destruir você. Analfabeta ela? Não. Ela não é analfabeta. Ela é uma moça de nível superior, classe média alta, empresária. Mas ela faz parte de uma geração de pessoas, perdoe-me, que são consumidoras de religião. Que não pode ver um convite ou uma propaganda que de forma até inocente acabam indo ali, aqui, em todo canto, em busca, quem sabe lá. E aí ela foi 6 quartas-feiras.
O marido disse: pastor, eu não estava conseguindo ficar bem, porque ele pegava na cabeça dela e balançava, e na minha cabeça e balançava, e ela disse: eu ficava tonto, e eu fiquei com medo de cair. E ele disse: pastor, quando eu começava a ficar com medo, eu começava a rezar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Fiz certo? Eu disse: fez, meu irmão. Fez. Ela disse: pastor, quase eu caio. Eu disse: glória a Deus que você não caiu, porque se ela caísse, ela estava perdida. Sabe por que ela estaria perdida? Porque ele ia enfiar na cabeça dela: está vendo que você tem demônio? E hoje ela estaria na mão, como muita gente está. O porta dos fundos é irreverente. Eu sou louco de trazer um vídeo desse para o culto? Não, talvez eu seja louco de não querer alimentar nessa igreja um bando de gente com a fé imbecil, porque eu não tenho projeto pessoal, Cássio, de me tornar o apóstolo de Alagoas, o homem mais poderoso de Alagoas. Eu quero trabalhar com pessoas que queiram Deus, mas queiram Deus de forma emancipada, que queiram amar a Deus de forma autônoma, que não venham a culto com medo, por culpa, que não queiram seguir Jesus, deixar de fazer merda na vida, como uma forma de negociar com Deus, porque com Deus não se negocia. Então, no versículo, que Deus ama, não tenho dúvida, mas veja a sequência do versículo: que deu o seu Filho para que todo que nele crê. Tá, aí eu digo: eu creio, e a pessoa diz: ouve Oswaldo Montenegro? Ouve. Então não pode, porque é música do mundo, vai para o inferno. Guarda o sábado? Não, então vai para o inferno. Doa sangue? Doei, vai para o inferno. Já tomou caipirinha na vida? Hoje de manhã, vai para o inferno. No domingo, assiste novela, está perdido. Queridos, qual seria a forma de crer? Porque se a gente só tivesse João 3,16, então a polêmica se estabeleceria. Porque um diz que se crê assim, outro diz que se crê daquele jeito. Então qual é a forma de se crer? Eu só quero tentar apresentar o que eu acho, Beth. Não é a resposta, por favor. É uma possibilidade de responder de maneira muito, muito simples. Porque para mim a fé precisa ser algo simples. Então eu quero que você leia comigo uma palavra de Jesus no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Jesus, conhecendo o coração dos homens e sabendo que os homens gostam de manipular outros homens, porque, irmãos, não se iludam, pastor é homem, missionária do poder é mulher, é gente. E não existe pastor, padre, papa, apóstolo, médium, guru, xamã, 100% íntegro. Eu acho lindo quando eu vejo esses caras na televisão. Não, quem está falando aqui não sou eu, é Deus. 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 Tá, e aí? Então, foi Deus que falou esses dias pela boca de um pastor desses da televisão, que se você descobrir que na sua igreja está tendo roubo, que o seu pastor está roubando o dinheiro da igreja, você não deve se levantar contra o pastor e nem deve denunciar. Você deve continuar dando dinheiro e orando, porque ele vai prestar contas a Deus. Pelo amor de Deus, você é inteligente. Agora eu vou me dirigir a quem não é crente dessa igreja. O pessoal da Assembleia de Deus que está aqui, de outras igrejas batistas que estão aqui. Eu sou engraçadinho, palhaço, tá, tudo bem, ok. Mas vocês acreditam mesmo nesse discurso? Por que esse discurso? Esse discurso é um discurso primeiro de autoproteção. Estou julgando, vou pagar, vou arder no fogo do inferno, vou. Mas não são palavras inocentes, são palavras de autoproteção. Segundo, são palavras corporativistas e fisiológicas. É mais ou menos assim: eu protejo o esquema de vocês e vocês investem no meu projeto. Porque é racional.
que você se comporte, é correto, é ético, é justo, é sano, é bíblico. É bíblico isso? Não. Então essa discussão, sim, mas como é que se crê? Se você chega, tem lugares que dependendo da comida que você come, a pessoa diz, pronto, vai para o inferno. Tem igreja que você não pode comer um caruru, porque caruru, caruru, ruru deve ser um Oxum, ruru. Repare. Pasmem o que eu vou lhes dizer, eu não sabia dessa pérola. Em Salvador, mulheres que fazem acarajé, que se converteram, não vendem mais acarajé, porque acarajé é consagrado ao demônio, estão vendendo bolinho de Jesus, porque é acarajé do demônio. Aí você chega e diz, quanto é essa acarajé? Tem não. Não, moço, isso aqui não é acarajé. Eu sou crente, isso aqui é bolinho de Jesus. Aí o Ministério Público entrou no debate e proibiu. Olhe, é contra Jesus. Não, é contra se rasgar a cultura em nome de uma alienação religiosa. Nós temos uma jovem aqui, africana, cristã, que se eu pedir para ela cantar e dançar aqui, como ela canta e dança na igreja dela, os irmãos vão dizer, no mínimo, ou que ela está com demônio, ou é qualquer coisa da Umbanda. Porque muito que a gente diz aqui, que é dança dos orixás e etc, etc e tal, são danças meramente tribais, culturais, de um país. Então, pensando pensando que Jesus sabia da manipulação que seria feita em nome dessa história de crer, porque como é que se crê? Todo aquele que nele crê. Aí eu creio, mas você pintou o cabelo, então você não vai para o céu. Eu creio, mas você é divorciado. Eu creio, mas você não seguiu a regra, as doutrinas do Deus da Polinésia. Então eu creio, sabe, John, que Jesus, pensando nisso, ele foi tão simples ao dizer assim, em João 13, 34 e 35, queria que você lesse comigo, porque isso aqui não dá para complicar. João 13, 34 e 35, Jesus diz, um novo mandamento eu lhes dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos. Vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são o quê? Como que o povo saberá se a gente é discípulo, é aluno, é seguidor de Jesus? Como que as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus? Pela roupa que a gente veste? Pela doutrina que a gente segue? Pela cor do cabelo? Pela forma que eu falo? Não! Jesus disse, amem-se uns aos outros. Ele já tinha dito no Evangelho de Mateus, resumindo os mandamentos que a Bíblia tem, ele disse assim, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Agora, ele pega os dois e traduz, amem-se. No Evangelho de João, na verdade a primeira epístola de João, ele vai dizer no capítulo 4, que se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, essa pessoa ela é o quê? Mentirosa. Mas como você vai dizer que essa pessoa é mentirosa? Não bebe, não fuma, não dança, não joga, não vê novela, não anda de roupa curta, não pinta cabelo, não corta unha, não pinta, não bota batom, não bota brinco, só vive na igreja, o linguajar dela todo é linguajar polido, vive lendo a Bíblia diuturnamente, orando. Como eu vou dizer que essa pessoa não ama a Deus? Eu posso dizer, se ela não ama o seu irmão. E seu irmão aqui, somos todos nós. Porque ninguém aqui foi criado pelo diabo. Todos aqui nessa noite saíram da mesma forma, saíram da mesma mente, saíram do mesmo coração, do coração de Deus. Nós somos todos filhos e filhas do mesmo Deus, que é pai e mãe de todos e todas, em nome de Jesus. Mas veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, 21.
Porque no Evangelho de João 14, 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Vilma, complicou de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Aqui vira um problema. Vira um problema. Por exemplo, em muitas igrejas, mulher não pode ir para o culto mostrando os ombros. Pelo amor de Deus. Por quê? Por causa da sensualidade. Entendi. Por causa da doença que tem nos homens. Então os homens são doentes, não querem se deixar ser curados pelo Espírito Santo, e a culpa é da irmã que não pode mostrar o ombro. Os muçulmanos, as mulheres andam de burca. Tem um pastor no Rio de Janeiro que as irmãs vestem roupão, cobrindo todo o braço, todo o corpo, porque elas não podem mostrar nenhuma parte do corpo. E aí se torna um problema, porque cada um que vai criando suas loucuras. Eu tenho uma carta guardada aqui, de uma igreja que abriram uma vez aqui na rua Miguel Palmeira, do lado do irmão Mário Leandro. A irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu fumo. O pastor deu uma penitência de 40 itens para ela. Eu tenho a carta guardada. Entre os itens, um pastor tinha uma que era orar 40 minutos em cima de grãos de feijão. Aonde esse filho de Deus arrumou esta loucura? Nesta igreja, em um casamento, que nós cedemos para uma outra igreja fazer, e por isso não cedemos mais. Uma jovem, irmã de uma moça crente, que frequentava esta igreja, que achava a igreja fria de poder. No casamento, a irmã dela estava desviada. A irmã dela começou a se bater no chão, vocês lembram? Sabe o que foi que o pastor e a irmã dela e o povo que estava nesse culto fizeram? Vocês imaginam? Foram expulsar o demônio. Oraram meia hora pela menina, ela se batendo, e eles: sai demônio, sai demônio, sai demônio. E meia hora depois, quando ela já estava roxa, eles levaram ela aqui para o hospital. Como é o nome desse hospital aqui? Santa Juliana. E ela chegou morta. Vocês ouviram? Morta. O Porta dos Fundos é irreverente? O cidadão que ensinou esse tipo de coisa foi processado? Não. O pessoal que, em vez de levá-la para o médico e depois dizer assim: será que tem? Vamos primeiro cuidar da saúde dela, vamos verificar o pulso, vamos verificar a pressão, chama a SAMU, dá a primeira assistência, depois a gente expulsa todo mundo que tiver aí. Chama até por nome, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, senão o pau vai quebrar. O pastor, o povo que fez isso aqui foi processado? Não. Que mandamentos são esses? Porque se a gente não tiver cuidado, escravizam a gente. Eu estou cansado de crentes da igreja do Pinheiro. Desculpe, você, que hoje está aqui, some, não é que eu estava agora frequentando a igreja tal, dando uma passeada, aí fica ouvindo as besteiras por aí, e depois volta para cá. Pastor, não sei não se a gente está certo. Pastor, eu estou incomodado. Pastor, sei não. Querido, o que não falta é cardápio religioso. Você está incomodado por quê? Aí passa 30 dias, ele melhora, aí fica em paz de novo. Aí vem um amigo do trabalho, pensa assim: sua igreja, eu ouvi falar que a sua igreja tem gay, né? Eu penso assim, aí vem de novo para mim: pastor, a gente não vai para o inferno não, pastor. E agora eu já respondo assim: eu acho que vai, velho. Você quer um conselho?
corra. Uma irmã me disse aqui, muito querida, que eu a amo até hoje. Ela disse: pastor, olha, me perdoe, eu amo muito o senhor. A pastora Ódia, meu Deus, como eu gosto da pastora Ódia! Mas eu não quero ir para o inferno. E eu acho que esse caminho que a igreja está abraçando, a igreja vai para o inferno. Aí Eloy foi embora. Ficou. Eu estou lhe ajudando para você, olha, correr enquanto é tempo. Porque daqui a pouco você chega com essa moça lá. Foi o que aconteceu. Morreu. Aí eu sou da igreja do Pinheiro. É na outra porta. Ali está todo mundo que frequentou. Pode ir. Só estou esperando aquele caba safado de 43 anos morrer, para ele chegar aqui eu ter uma conversa com ele. Então eu estou sendo sincero. Olha, o que tem de pastor sério, que se veste bem, que não fala bobagem no púlpito, que tem uma linguagem linda, que tem uma pregação assim toda arrumadinha, 3 pontos, introdução, conclusão, uma pessoa íntegra, entendeu? Não joga bola, não gosta de praia, não gosta de sexo, não gosta de beijar, não gosta de música, não gosta de nada. Tem assim. Aí você vai frequentar uma igreja dessa que você está correndo o risco de ir para o inferno. Quer dizer, chega lá, Deus, eu disse, não me chame de Deus. Eu sei seu nome, Aldo Dantas. Você frequentou a igreja católica? Não, a igreja batista do Pinheiro. Você vai arder no fogo do inferno. Aí eu já estou vendo. Foi culpa dele. Vai vocês dois. Aldo, não me entregue não, velho. Já basta que está anotado lá em meu nome. Engraçadinho, né? Eu dou para fazer stand comedy, né? Stand-up, eu sei. Eu ouço isso todo dia. Palhaço eu? Eu palhaço? Eu que prego há 20 anos nesse estado e nunca extorqui R$1 de ninguém, eu sou o palhaço. Eu que tento emancipar a mente das pessoas para elas não ficarem presas a um discurso religioso alienado, eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço porque, Top Gun, eu digo as coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu tenho medo, que eu não tenho medo. Não, irmãos. Os mandamentos que Jesus disse que quem me ama obedece os meus mandamentos, eu encerro com os mandamentos que ele falou que seriam os mandamentos determinantes para a gente entrar ou não. Mateus 25. Aí você diz, tá, sabia. Eu não inventei Mateus 25. Não fui eu que escrevi Mateus 25. Não fui eu que botei essas palavras na boca de Jesus. Porque é a palavra de Jesus. Se a gente, isso eu ouvi ontem de um teólogo e uma teóloga, eu concordo com eles, né, Hilton? Aqueles que dizem que defendem a Bíblia toda, eles dizem mentira, porque quando eles querem defender o que querem, defendem, quando querem transversar, transversam. Por exemplo, esse texto, quase nunca, ele é lido, relido, replicado, quase nunca. Sabe por quê, Nessi? Porque ele não fala de subjetividade. Ele não deixa espaço para você, Esdras, dizer, ah tá, mas isso aqui, veja bem, como se você fosse um advogado. Gente que lida com direito sabe muito bem encontrar brechas na lei. Ah, mas faltou uma vírgula, então isso pode dizer assim. Não, não é um texto desses. É um texto muito simples, muito direto. Mateus 25, 31. A igreja está cansada de ouvir isso, mas eu quero ler de novo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, a sentenciar em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá
aos que estiverem à direita. Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupa e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então, veja que o justo é humilde. O justo não diz assim: ah, Jesus, sabe como é, né? Adoro o pobre. Não podia ver um doente. Poxa, Jesus, obrigado, eu sabia que você ia reconhecer. Não, os justos dizem assim. Então os justos dirão: Senhor, quando foi que a gente lhe viu com fome, lhe deu comida, lhe viu com sede, lhe deu beber, lhe viu estrangeiro, lhe acolhemos, lhe viu nu, lhe vestimos? Nós lhe vimos preso e fomos lhe visitar, Jesus? Não. Engraçado, Daniel, o justo diz: não, a gente não fez isso não. Aí Jesus diz o que, Rogério? Veja o que está escrito aí, irmãos. O rei respondeu: digo a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos fizeram a quem? A mim. Onde é que está a música do mundo? Onde é que está a roupa? Onde é que está o cabelo cortado diferente? Mas pastor, o povo de Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente na ética, tem que ser diferente na solidariedade, tem que ser diferente na partilha, tem que ser diferente na atitude diante da ambição, tem que ser diferente de deixar de lutar apenas pelos seus interesses pessoais e lutar pela coletividade. Tem que ser diferente, sim, acolhendo os imundos, acolhendo os proscritos, acolhendo aqueles que ninguém quer acolher. Tem que ser diferente, sim, porque, Demir, toda essa discussão que está aí é papo para boi dormir. Levam para o subjetivo, Rogério e Edson, porque levando para o subjetivo fica mais fácil de alienar. Quando a gente lhe viu com fome? Toda vez que você, Jaira, mesmo com a sua linguagem às vezes destambocada, mas com esse coração que você tem, que tem procurado crescer, que tem procurado amadurecer, e não é por medo de inferno, não é por medo de pastor, mas é porque você ama e tem amado esse Deus, tem procurado ser uma mulher melhor, você tem feito para Jesus. Então dirá aos que estiverem à esquerda: maldito. Gente, não fui eu que usei essa palavra. Como é que está na sua? Como é que está aí na sua? A minha é maldito. Na de vocês é como? Hein? É maldito também? É maldito. É Jesus, Lívia. Sertão, é Jesus dizendo: maldito, saia de perto de mim. Porque eu não aguentava seu bafo de cigarro. Saia de perto de mim. Porque você deixava de ir para o culto para ver o CSE e o CRB jogar. Saia de perto de mim. Porque você gostava de heavy metal. Saia de perto de mim. Irmãos, saiam de perto de mim, porque vocês se preocuparam tanto em cuidar da vida individual de vocês, que despreocuparam-se de olhar o mundo ao redor de vocês. Então eu quero concluir dizendo que Deus ama todos e todas, amém? Mas segundo, que todo que crê em Jesus, e aqui percebe minha inclinação, e eu não tenho problema, porque eu creio em Jesus, mas o meu crer em Jesus não me dá o direito de chutar a fé de ninguém, de chutar a imagem da fé de ninguém. Deixa eu dizer outra coisa triste, que o pastor André Santana disse aqui a semana passada: eu estou arrasado, porque, irmãos, eu já fui xingado na rua quando eu me converti. Sabe o que está acontecendo, Mizinho? Nos morros do Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam isso na imprensa essa semana, o morro do Rio de Janeiro, graças a Deus, por um lado, está tomado pelos evangélicos, muita gente se convertendo, amém? Mas sabe o que eles estão fazendo? Estão se reunindo em grupos para quebrar terreiro de umbanda, para expulsar demônio de pai de santo na força,
para quebrar as imagens dos terreiros. Há 100 anos atrás nós tivemos em Alagoas uma coisa chamada quebra de Xangô. Quem ouviu falar sobre isso? O governador autorizou a polícia, junto com a igreja e o povo de Alagoas, a entrar nos terreiros de Umbanda de Alagoas e bater nos pais de santo. Não foi isso, Jorge? De quebrar todos os símbolos religiosos, porque era tudo do demônio. 100 anos depois, quem está fazendo isso agora são os evangélicos. Aonde a gente vai chegar? Ah, pastor, por isso que eu não creio. Então me permita discordar. Por isso que eu creio. Porque da tribuna da fé eu posso dizer que isso não é fé. É cômodo ficar com discurso. Por isso que eu não creio mais em Deus. Por isso que eu não acredito em igreja. Pois eu acredito na igreja. Eu amo a igreja. Acredito na Bíblia. Acredito em Jesus. E me utilizo de todo esse discurso para dizer que isso não é de Deus. Eu creio em Jesus. Mas a minha fé em Jesus, Marquinhos, não me dá o direito de perseguir a fé de ninguém. Me dá o direito de dialogar com as pessoas. E se elas entenderem que esse caminho é melhor, que elas venham. Mas se elas entenderem que esse caminho não presta, respeitando, elas têm o direito. Tem ou não tem? Esses dias eu li um texto, o cara dizendo, como é difícil ser... Aí você diz, gay no Brasil? Não. Como é difícil ser ateu no Brasil. Pasmem. Tem ateu arrogante, besta em universidade dando aula? Tem. Mas tem ateu como Drauzio Varela, que enquanto os pastores soltam muita palavra de púlpito e não fazem nada, porque dizem que estão pregando em nome de Deus, ele não crê e vive cuidando de gente. Como cuidava dentro de Carandiru, quando ninguém ia, ele estava lá, junto com muitos pastores, é verdade, que não são famosos. Mas alguns ateus sofrem, são agredidos, porque dizer que não crê em Deus, é um direito que a pessoa tem de não crer. Se eu puder convencê-la, pela arte do diálogo, eu farei, mas jamais assinarei documento nenhum que persiga quem quer que seja, em nome da minha fé. Quem nele crê, não será condenado. E o que é crer? Crer, para mim, é muito simples. É amar a Deus e amar ao próximo. E o que é amar a Deus? Porque aí vai começar de novo. Amar a Deus é não beber, amar a Deus é não comer, amar a Deus é isso, amar a Deus é aquilo. Amar a Deus, segundo Jesus, é colocar o coração onde o coração dele estava. É ter um tratamento ético com as mulheres. Tem muito homem dito crente que bate nas suas mulheres em casa. Tem muito homem dito crente que abusa sexualmente dos seus filhos. Amar a Deus é colocar o coração onde o coração de Deus está. E o coração de Deus está onde tem alguém sendo injustiçado, onde tem alguém sofrendo qualquer tipo de sofrimento. O coração de Deus está ali. Se seu coração se solidarizar, se seu coração for à luta, se você sair do seu mesmismo, do seu mundinho, você conhece a Deus. Se não, você corre o risco de estar seguindo o Deus da Polinésia. Cada um decide o que fazer com a palavra que ouviu nessa noite. Mas eu não quero um rebanho de pessoas alienadas, bobas, que acreditam em qualquer misticismo barato. Sou pregador do Evangelho, mas sou gente, mas sou homem, sou marido, sou cidadão, tenho medos, tenho incoerências, sou fraco, tenho obrigação de ser ético, de dar testemunho, porque uma vez que vocês investem em mim, para eu liderá-los, eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, porém, não posso usar dessa prerrogativa para que a minha palavra tenha precedência sobre a sua. A única palavra que tem precedência sobre todas nossas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, o Espírito fala no ouvido. Assim eu creio. Eu queria orar com você, em nome de Jesus.
Deus ama você. Deus ama o mundo. Deus ama as quase 500 mil crianças que morreram de fome o ano passado na África. 500 mil de fome. Deus ama. Deus ama um monte de gente esquecido nesses hospitais da vida. Deus ama, Cássia, um monte de gente que você sabe melhor do que eu, que vem adoecendo nessa sociedade que nunca teve tanto acesso a tanta coisa, e essas coisas não têm lhe trazido felicidade. Deus ama. Mas não vai ser com medo, não vai ser querendo escravizar as pessoas, como essa moça que eu aqui citei, não vai ser enchendo as pessoas de mais culpa, que as pessoas vão abandonar suas mazelas, porque todos nós somos doentes, todos nós precisamos de cura. E se você crê, o Espírito vai curar você. Mas o seu tempo não é o tempo do seu marido, o seu tempo não é do seu filho. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. Oremos. Espírito Santo, mais uma vez, eu bato a tua porta. No meio de tanta pregação religiosa, nessa noite, não dá nem para contabilizar quantas pregações por esse Brasil afora em teu nome estão sendo proferidas. Quantas dessas têm compromisso de fato com a libertação das pessoas? Eu não sei se essas palavras dessa noite vão ajudar ou atrapalhar. Eu só peço humildemente que o Senhor sonde o meu coração e o coração de todos que estão aqui. Talvez, por tudo que eu vi esse final de semana, e aqui eu louvo a vida da pastora Ódia, pastor Paulo César, pastor Marcos Monteiro, pastor Marcos Felipe, a equipe que coordenou o encontro, pequeno, simples, tendo coragem de discutir, de tocar em questões tão difíceis. Fui exortado pela Ódia, tua filha, que tem procurado polir seu coração para estar sensível ao sofrimento do outro. Eu não quero me tornar um intolerante, eu não quero me tornar um arrogante, prepotente. Eu quero lhe pedir misericórdia sobre a minha vida, porque o que eu estou tentando nessa noite é dizer que tu és Deus de amor, e que ninguém pode medir a crença de ninguém, nem a fé de ninguém, porque essa é uma atitude muito particular entre o homem, a criatura e o Criador, que só o teu Espírito é quem conhece de fato a sinceridade da alma de cada um e de cada uma. O que eu estou tentando dizer, Senhor, é que ninguém use da sua fé para machucar o outro, para diminuir, mas também para dizer que precisamos ter coragem de denunciar, porque o Senhor enfrentou os religiosos da sua época, e quem mais lhe perseguiu não foi necessariamente o império que não cria, mas foram os que criam, e por crerem diferente de você, levaram-no à cruz. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos amá-lo, e com o nosso amor ao Senhor, nós possamos colocar o nosso coração onde estiver o teu coração, e que aí, ao sair daqui, como disse Marlúcia orando, a gente possa impregnar essa sociedade. Alagoas carece do Senhor. Meu Deus, em agosto 150 vidas foram assassinadas. Meu Deus, nós temos áreas nesse estado que vivem verdadeiras guerras, são bolsões de miséria, pior do que lugares pobres desse mundo. Por outro lado, nós temos uma terra linda, próspera para poucos. Nós não queremos e não aceitamos isso em nome de Jesus. Que religião é essa? Que fé é essa? Que a gente não se incomoda com o sofrimento alheio.
Que o Espírito do Senhor nos alerte para que a nossa fé seja uma fé derramada, misturada, envolvida na vida das pessoas, e que através do serviço, e que através da gentileza, e que através da partilha, e que através de uma atitude de humildade, de uma atitude ética, as pessoas possam dizer: tem algo diferente em você, e queiram saber o que é esse algo. Aí o Senhor faz o resto. Toma na mão de todos e todas que entraram aqui hoje, porque agora vai começar a coisa. A saída que começa a confusão, porque o diabo vai tentar confundir os desafios do dia a dia, o trânsito, o ônibus apertado, o colega de trabalho arrogante, o outro da igreja diferente que vai querer enfiar o que ele acredita na nossa cabeça e subjugar a nossa fé, ironizar, zombar, sei lá. Pessoas que vão nos agredir, a gente vai ser desafiado a amá-las acima de tudo. O desafio começa agora. Leva-nos em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito, imutável, que há no teu coração, possa ser derramado sobre todos. E que a vida e a paz que o Senhor Jesus disse ser ela mesma, possa estar na nossa vida de maneira concreta, para no transcorrer dessa semana, por onde a gente passar, a gente possa deixar um rastro de vida, um rastro de esperança, em nome de Jesus. É o que eu te suplico nessa noite. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. E amanhã a gente começa a orar. 6h30 a gente vai se encontrar. Vai para a casa de Lia. Terça